right, I'ma do you right. Fala galera, MK7 aqui e hoje vamos ter mais uma videoaula no canal. Antes de começar o vídeo, quero agradecer ao tio Papá que fez aquela intro que vocês viram no começo do vídeo. Link do canal dele na descrição. Hoje nossa videoaula de Química será sobre propriedades das soluções. Volatilidade é a facilidade que algumas substâncias têm para liberar moléculas do estado gasoso, ou seja, de passar do estado líquido para o gasoso. Pressão de vapor. O aumento da temperatura do líquido provoca maior agitação das partículas e, como resultado, maior pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é a substância. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor, mais fácil é a substância mudar de estado líquido para o gasoso. Pressão de vapor e temperatura de ebulição são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio. Quanto mais alto em relação ao mar, menor será a pressão atmosférica e, consequentemente, a temperatura de ebulição será menor. Um exemplo de como a altitude influencia na temperatura de ebulição. Em Santos, a altitude é 0 metros em relação ao nível do mar, e a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura da ebulição da água é 100 graus Celsius. Em São Paulo, a altitude é 750 metros do nível do mar. A pressão atmosférica é 700 milímetros e a temperatura de ebulição da água é de 98 graus. Percebam que quanto mais alto, mais em uma menor temperatura, a água entra em ebulição. Propriedades coligativas. Tonoscopia está relacionada ao abaixamento da pressão de vapor do solvente, provocado pela adição de soluto não volátil. Ebulioscopia, relacionada ao aumento da temperatura de ebulição do solvente, provocada pela adição de um soluto não volátil. ΔT igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, quando você adicionar um soluto não volátil, a temperatura de ebulição vai aumentar e vai demorar mais para mudar de estado físico. Crioscopia, relacionada à diminuição de temperatura do congelamento do solvente, provocado pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, quando você coloca um soluto não volátil em algum solvente, é mais fácil dele mudar de estado líquido para o sólido. Relacionado a esse assunto. O EPB. A pressão de vapor de uma gasolina é um importante parâmetro de especificação porque define perdas por evaporação no armazenamento, no transporte e manuseio do combustível. Quais das cidades presentes na tabela devem possuir a maior pressão de vapor para uma mesma amostra de gasolina? É só a gente ver qual é a maior temperatura, que quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. João Pessoa 25 graus, Moscou 0,6 graus, Macapá 27,6, Belo Horizonte 21, Miami 26 graus, Curitiba 15. Como Macapá e Miami são as duas maiores temperaturas, elas são as duas cidades com maior pressão de vapor. A resposta certa seria a letra B, como podemos conferir. Segunda questão. Em contato com o etanol, sentimos o seu odor característico. Haja vista que as moléculas dessa substância no estado gasoso são percebidas por células nervosas ou olfativas nas narinas. A percepção maior ou menor do odor está relacionada com a quantidade de moléculas de etanol no ar. Fato é que está ligado à capacidade de volatilidade da substância. A propriedade da matéria referente à volatilização é a pressão de vapor, porque a densidade não tem nada a ver. A fotólise
é a quebra de moléculas pela luz. O ponto de fusão é a passagem do líquido para o sólido. A solubilidade é a facilidade que uma substância tem de dissolver. Então só sobra a pressão de vapor. Como podemos conferir aqui. Propriedades propostas abaixo sofrem uma diminuição da sua intensidade quando as forças intermoleculares de uma determinada substância são altas. A resposta certa seria a letra B, pressão de vapor, porque a pressão de vapor é inversamente proporcional às forças intermoleculares. UESP. Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas das suas clientes, elas usam uma solução removedora à base de acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro característico éter. Quando estamos abastecendo o carro com etanol, estamos usando combustível alternativo. A ordem crescente da pressão de vapor para essas três substâncias destacadas no texto será dadas temperaturas de ebulição. A pressão de 1 atm, acetona 56 graus, éter 34 graus, álcool 78 graus. Repare que quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor. O álcool combustível tem a maior temperatura de ebulição e tem a menor pressão de vapor. A acetona tem a segunda maior temperatura de ebulição, ou seja, tem a segunda menor pressão de vapor. Já o éter tem a menor temperatura de ebulição e a maior pressão de vapor. A resposta certa seria a letra C. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, falou! Lay back tonight, I'ma do you right.